Nosso problema, dados dois círculos, determinar o lugar geométrico dos centros dos círculos que são tangentes ao mesmo tempo aos nossos dois círculos. Bom, vamos fazer uma introdução, detalhes técnicos. São simples. Quer dizer, se você tem um círculo, um ponto qualquer no plano, só não pode ser o centro do círculo nem estar em cima do círculo. Quando você traça um círculo tangente ao círculo que você tinha com o centro naquele ponto, o que acontece é que os dois centros e o ponto de tangência vão estar alinhados. E aí, você tem três situações possíveis em relação à distância entre os centros. E você olha cada uma delas e, bom, tem uma em que a distância PF1 é R mais R1, tem outra em que essa distância é R menos R1, e tem uma terceira em que essa distância é R1 menos R. Muito bem. Mas vamos lá para o nosso problema. O problema agora é que você tem dois círculos, então não é assim, qualquer ponto do plano você tem um círculo tangente aos dois. Mas eu, pelo menos a primeira vez que eu pensei nesse problema, eu fui meio inocente e fiz lá o desenho que me pareceu mais natural, e acha lá uns círculos e tal, e aí você olha a situação, faz a conta e vê que PF1 é R mais R1, PF2 é R mais R2, faz a diferença, PF2 menos PF1 é R2 menos R1. E aí, bom, hipérbole. Mas, na verdade, é só um ramo de hipérbole. Espera aí, cadê o outro ramo? É a pergunta que vem. Claro, você vê, esqueci o círculo, está aqui, e aí faz a mesma conta, a mesma ideia, e PF1 menos PF2 igual a R2 menos R1. Então, temos uma hipérbole. Mas uma vez que você viu esse segundo círculo, é praticamente inevitável você ver que tem um terceiro e um quarto. Aí você tem essa situação. PF2 igual a R mais R2, PF1 igual a R menos R1, aí você subtrai e dá PF2 menos PF1 igual a R2 mais R1. E a outra faz a mesma coisa, PF1 menos PF2 vai dar a soma dos raios. Agora, beleza? Repara que legal agora, hein? Tá bonito, né? Tem 4 tipos de círculos e cada um deles dá um ramo de hipérbole. Bom, 2 tipos dão uma hipérbole, 2 tipos dão outra hipérbole. Agora gostei, pareceu uma cônica, hipérbole e tal. Mas aí me vem a ideia, mas e se eu andar com o círculo, já pega esse círculo menor, vamos andar com ele até ele ficar tangente ao círculo maior. Aí é claro que aparece o seguinte, nesse ponto de tangência tem uma reta, os centros dos círculos formam uma reta. Qualquer ponto dessa reta tem um círculo que é tangente aos dois. Peraí, mas essa reta, pensando assim, quando eu vim com as duas hipérboles, claramente, quando eu vou chegando perto, tem uma hipérbole que degenera, mas ela degenera em um par de semirretas. Par de semirretas, eu entendo. De onde veio esse segmento aqui? Como é que esse segmento apareceu? Foi a primeira pergunta que me ocorreu e rapidamente me dei conta de que, na verdade, se eu andar um pouco mais, né, quer dizer, se o círculo menor andar mais para dentro do círculo maior, essa reta some, a hipérbole que estava desaparecendo desaparece, mas aparece uma nova curva. E aí você bota lá os círculos e tal, faz os detalhes técnicos e é uma elipse.
Então, essa reta que tinha aparecido era isso. É porque, por um lado, quando eu venho com os dois círculos separados, eu chego à tangência e eu produzo o par de semirretas. Mas quando eu venho com eles concorrentes, eu venho com uma elipse que vira um segmento. E essas duas semirretas com o segmento é que formaram essa reta. Essa talvez seja a parte mais bonita da história. Né? E agora, bom, você continua com o círculo menor andando para dentro do círculo maior, até que chega um novo ponto de tangência e aí, claro, aparece outra reta. E agora foi a segunda hipérbole, que era a primeira, na verdade, que eu achei, vai virar um par de semirretas. E, claro, aí você anda um pouquinho para dentro e vê que tem uma nova elipse. Então, quando os círculos saem da posição dos dois separados para um totalmente dentro do outro, você vem de duas hipérboles para duas elipses. E nos momentos de transição você tem retas, em que cada uma das hipérboles vai se transformar numa elipse. E aí, bom, até o momento em que os círculos são concêntricos, e aí você tem dois círculos. É bonitinho, a gente pode até rever o filme agora desde o começo. E é essa a história que eu queria contar.